Vamos dar continuidade, pessoal, com o item 10, né, que é em relação ao exaurimento das iniciativas do juiz, objetivando tornar exitosa, enfim, todas aquelas pesquisas do Bacenjude, Renajude, Infojude. O que é que o Ari tinha solicitado para a gente? Que a gente criasse alguns relatórios para facilitar a busca desse exaurimento, porque não tinha nada no sistema, não gera um movimento específico, então a gente não tem como extrair de um movimento. Então, nós criamos alguns relatórios no SAL, que ainda estão terminando de ser homologados pelo Ari, até porque ele não vai poder exigir de vocês agora, até porque a gente não tinha padronizado isso. Acho que o vídeo que vocês assistiram hoje era justamente em função das etiquetas e em função do tipo de documento também, que seria esse do Bacenjude, do Infojude e Renajude. Então, dentro do PJE, hoje, com a tarefa cumprimento e providência, eu vou só entrar aqui, vou deixar Sampaio agora quietinho, vou entrar em Mamanguape. Pedir com licença ao Zanetti. Sair aqui. Lembrando que é uma base de teste. Isso, é uma base de teste. É o ADM, que eu acho que todo mundo já conhece, né? Então, hoje, com a tarefa nova de cumprimento e providência, nós não temos mais aquelas subtarefas, né, que existiam dentro, que vocês iam lá e colocavam o processo especificamente para o Bacenjude. Como muita gente ainda está utilizando esse painel antigo, vocês ainda estão vendo o legado, né, dentro de cumprimento e providência. Pronto, aqui, ó. Vocês conseguem ainda criar algumas subcaixas no painel antigo. E vocês conseguem também encaminhar esses processos para aquela tarefa específica, a Bacenjude, que vocês selecionavam. As novas vocês já não vão conseguir mais, porque no painel novo já não existe mais aquelas subtarefas. Então, o que a gente estava alertando sempre ao pessoal, e vocês podem fazer, eu até estava conversando com o Jerônimo e com a Alda, que a Alda me perguntou, Fernandinha, está ficando tudo solto lá dentro de cumprimento e providência. Como é que eu faço? Quando vocês chegarem aqui no painel global, vocês têm a tarefa cumprimento e providência. E ainda existe um legado aqui, né, das subtarefas. Então, vamos supor, o Zanetti tem essa subtarefa aqui de registrar a Serasa-Jude. Não existe Bacenjude. O que é que ela pode fazer já para não ficar pesquisando duas bases? Porque hoje, se você for para os processos que estão entrando novos na tarefa, você vai ter que usar a etiqueta. Não tem opção. E os antigos, você ainda está lá preso. Então, para você não fazer duas buscas, o que é que você faz? Você vai lá, seleciona a tarefa, essa daqui que é a antigo legado, e etiqueta tudo de forma em lote. Então, você vem aqui, marca todo mundo, seleciona a etiqueta pertinente, que no caso aqui vai ser do Bacen. A partir de agora, todos, sejam os novos que entraram na tarefa, que vocês já foram etiquetando, sejam os antigos que estavam nessa subtarefa aí anterior, todos já estão com a etiqueta Bacenjude. Quando você precisar fazer a busca agora, eu vou direto pelo chip. Quando eu selecionar meu chip Bacenjude, ele vai me trazer os processos novos, ou o legado, todo mundo vai estar etiquetado. Se você abrir aqui o nosso ET agora, né, que não é mais Bob Esponja, o detalhe do processo, a etiquetinha já vai aparecer aqui em cima. Tá vendo? E vocês podem filtrar. Então, pessoal, o ideal é que vocês já comecem a fazer esse trabalho. Por quê? Porque na versão 2.4 não vai ter mais as subcaixas. Então, não adianta a gente estar fugindo. Como foi que nós entendemos que seria a melhor opção? Hoje, dentro das etiquetas, nós temos praticamente todas que a corregedoria precisaria para aferir. Nós temos o Simba, etiqueta nós temos praticamente todas. Só que a etiqueta você pode colocar e você pode retirar. Você pode até colocar sem querer e não ser basicamente o Bacenjude. Então, a gente poderia até conseguir no banco buscar todos os processos que tenham sido incluídas essas etiquetas, ainda que tenham sido apagadas. Só que nosso receio foi pegar processos que, de repente, vocês não precisavam nem colocar a etiqueta e, sem querer, colocaram e depois retiraram. Então, a forma mais segura para a gente garantir que lá no processo ia estar um documento que vocês juntaram seria quando vocês anexarem a consulta. Normalmente, vocês não anexam a consulta do Renajude e do Infojude. Então, eu escolhi o tipo de documento adequado.
Além das etiquetas, que as etiquetas vão ser para vocês organizarem. Nós criamos um relatório que eu vou mostrar para vocês. A partir de hoje, vocês vão orientar o pessoal de vocês que, depois da consulta, que for anexar a consulta ao processo, atentar para escolher o tipo de documento correto. Vamos fazer agora? Vamos aproveitar aqui na base EDM. Vocês podem adicionar a etiqueta, que também é uma forma de vocês fazerem um filtro, sem problema nenhum. E, além disso, vocês também vão anexar aqui em anexar documentos, que vai para o painel antigo ainda. Que ainda vai para o painel antigo, porque as tarefas em si só análise de conhecimento, né, controle de acordo, que está no painel novo. As demais, isso, e BNDT, que já é já é um módulo à parte, né? Então, dentro de anexar documentos, se você fez Bacen-Jude, nós colocamos lá no relatório do SAL, independente de qualquer um desses três que vocês incluam, o sistema vai confirmar que vocês fizeram essa consulta. Então, eu fui lá, fiz a consulta no Bacen-Jude, vou anexar minha consulta. Vai ter que colocar assim na certidão, não pode botar não e já baixar para o anexo, não? Pode, do jeito que você quiser, desde que você escolha o tipo. Vai contar também, o importante é só você escolher o tipo. Você tá falando, marcar aqui não é isso? Tanto faz, não tem problema nenhum, pode marcar aqui não. Isso, quando você anexar... Não fica aparecendo dois documentos lá, uma certidão só. Não, tranquilo, perfeito. Mas embaixo vai ter o tipo de documento que você vai incluir, aí você vai colocar. Deixa eu ver se tem aqui algum PDF. Tem no CTEMP? Quando você vier aqui no tipo, aquela mesma relação tem aqui também. Então não tem problema, tá certo? Fica mais fácil assim, não tem problema. O importante é que você selecione o correto, grava, assinou o documento, pronto, já está lá contabilizado. Quando a Ari puxar o relatório dele para saber se quando você remeteu para a Central Regional de Efetividade, você efetuou todas as pesquisas necessárias, ele vai olhar nesse relatório. Então, ele vai ver, deixa eu ver aqui se tal vara exauriu, né, todas as buscas antes de remeter. Então, vai ser aqui que ele vai enxergar. Depois que você anexar isso aí, ele vai olhar aqui no SAL, que eu vou mostrar para vocês, vocês também vão poder utilizar. Esse aqui é o SAL homologação, que é quando a gente está desenvolvendo os relatórios e ainda não está na produção. Eu pedi para o Bruno colocar um item específico dentro de corregedoria. Correição, ó. Então, os relatórios que nós estamos criando para correição vão estar aqui. Esse aqui, processo Bacen-Jude, Infojude, Infoseg, Renajude e Simba, é justamente esse que nós estamos tratando. Então, esse aqui, Bacen-Jude, quando o Ari quiser fazer uma pesquisa por amostragem, ele vai pegar o processo específico e, nesse processo, ele vai verificar que se foram juntados todos esses documentos. Então, esse vai ser bem usado pela corregedoria ou por vocês, se vocês tiverem interesse em pesquisar diretamente um determinado processo. Já o que vai trazer geral é esse aqui. Cadê? Que é o que a Rafaela estava perguntando, né, agora, os 100 documentos. Vamos lá, vou botar aqui do ano passado. Hoje é dia 22, né? E eu vou escolher... aqui. Ele vai trazer a listagem. E aí eu pedi para a Bruno listar todos os documentos, porque se você juntou só um, vão aparecer 4 que estão faltando, e assim sucessivamente. Deixa ele gerar aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse processo aqui, o 301, ele juntou o Bacen-Jude, né? Então, ele já limpou aqui. Bruno vai tirar essa vírgula, viu, gente? Tá aparecendo aqui, porque isso aqui é de homologação. Mas, como o Bacen-Jude foi juntado nesse documento, já é possível ver que um foi realizado. O outro item, o item 10 nós batemos agora, o item 11 está relacionado. A fiscalização do uso regular dos sistemas também estão juntos, né? Porque vai confirmar que vocês estão utilizando o Bacen e o Renajude. E aí, quando a Ari colocou aí o registro fidedigno, né? Ari não, a corregedoria, no sistema informatizado dos principais atos processuais. As sentenças líquidas. Hoje, mesmo que a sentença seja líquida, vocês marcam lá no registro, mas a gente não tem essa informação, né? Ela fica só no banco. Se vocês observarem nos movimentos, ela nunca informa se é líquida ou não. Vocês marcam no registro, mas você não tem essa informação para ser consultada. Então, o Bruno desenvolveu, a gente, em parceria, Ari, Bruno e eu, a gente tentou montar aqui alguma coisa que trouxesse do banco essa informação de que a sentença é líquida. Então, também nesse relatório de correição, sentenças líquidas.
Vamos selecionar aqui a 10ª vara e vamos colocar o período 3 meses só, para ver se teve sentença líquida lá agora esse ano. Esse daqui também vai ser outro relatório que vocês vão poder utilizar para ter noção de quantas sentenças líquidas vocês estão prolatando. Deixa ele gerar aqui. Quem marcou líquido, ele vai trazer aqui como sentença líquida. Pronto, então aí o Ari vai ficar de dar esse feedback para vocês, se vocês vão utilizar pelo Horus ou se vocês vão utilizar esse nosso relatório. O nosso relatório ele vai trazer tudo que vocês marcaram lá com aquela opção líquida. Se tiver marcado líquida, ele não vai fazer a verificação de qual tipo de decisão que vocês escolheram. O outro relatório aqui, disponível para correição, é sentenças prolatadas em audiência. Só para complementar, pessoal, aqui ele também traz a oposição de embargos e data da conclusão ao juiz para a sentença em processos incidentais. Esse relatório aqui, Bruno está desenvolvendo ainda, que vai contabilizar o prazo entre a audiência e a data de conclusão, que foi um pedido de Ari. Esse relatório ainda não está pronto aqui para homologação, mas ele vai medir o tempo da última audiência e para a data de conclusão. Vamos lá concluir. Então, o item 10, 11 e 12 estão todos relacionados a esses relatórios que vão ficar na Corregedoria Correição. Estão relacionados ao Bacenjude, Renajude, Infojude e os demais. O registro da sentença líquida também vai ficar nesse relatório aqui disponível na correição. E Ari vai fechar com vocês vão usar o do Horus ou esse aqui, já que o nosso está trazendo as informações desde que vocês tinham marcado lá a opção de sentença líquida, né? Então, aí ele vai passar para vocês depois qual relatório vai ser utilizado nesse caso das sentenças líquidas. No caso dos embargos e a data da conclusão, o relatório ainda não está gerado, mas já está com o Bruno, já está com o relatório negocial, e a ideia é ele pegar a última, no caso de embargos, quando o embargo chegou, né, e a data de conclusão. Para que se tenha uma ideia de quanto tempo tá demorando o incidente para ser julgado. Então, ele vai listar embargos de declaração, embargos de execução e impugnação à sentença de liquidação. Ele já vai trazer lá para vocês o outro relatório. Ainda não está aqui para eu apresentar, porque foram, acho que 6 relatórios, então em uma semana não deu tempo da gente desenvolver tudo, mas está para ser desenvolvido. Outro relatório que a gente está tentando melhorar, o Zanetti está me auxiliando nisso, é aquele pendências analíticos por vara, porque ele estava trazendo dados inconsistentes, né? Então, tem alguns relatórios do SAL que não tem relatório negocial, então a gente não sabe nem o que é que ele lista. O pessoal ia pedindo, ia sendo colocado e a gente não tinha essa informação. Então, a gente está tentando dar uma melhorada nele, e a ideia desse relatório analítico de pendências por vara vai ser trazer tudo que vocês tenham pendentes para assinatura. Então, lá vão trazer quais são os processos que estão com despacho e ainda não foi assinado. Até um relatório muito voltado para o magistrado, né? Porque ele vai ter uma noção de tudo que está na vara que ainda não foi assinado. Então, despacho, decisão, os incidentes e os julgamentos também. Então, esse relatório também já está na fase final, porque ele é bem complexo, porque você tem que envolver todos os movimentos possíveis de decisão e para que ele pegue o último, né? Então, está na parte final e em breve a gente também vai estar liberando para vocês. Deixa eu ver o que mais aqui. A inclusão em pauta de conciliação de processos na fase de execução. Esse daí, a Ari não falou nada, né, Ari? Se você ia querer algum relatório. E eu acho que aqui não tem muito que... o 14. A inclusão em pauta de conciliação de processos na fase de execução. Eu acho que, na verdade, vai estar... No Horus já tem, que foi o que você mostrou. Não foi isso, Junão? Que está ali dentro daqueles itens. A Genô vai só tocar nesse item aqui da inclusão em pauta de conciliação de processos na fase de execução, que é o 14, que também está no Horus. Você vai mostrar aí, Genô? Aqui. Audiências, conciliações na execução. Ele diz a quantidade de audiências marcadas no período e a quantidade de processos que tiveram acordo nessa execução. Que eu acho que é o mesmo
É o mesmo quantitativo que deve ver aqui no botão, né? Não. Acordos homologados na fase de execução foram 14. Né? E sessões de audiência 6. Então, o mesmo número aqui. Um outro item que tinha falado aqui foi... Inclusão no BNDT. O BNDT está aqui. Isso. Então, execução, BNDT. Então, dado o período correcionado, selecionando a primeira vara aqui. Então, a informação BNDT que vem é processo com devedores inscritos no BNDT e o registro de inclusão e exclusão. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Vou tirar os do SWAP. Deixar só PJE. Hoje parece que agora ele tá realmente pegando os números melhores, que antes tinha alguma dificuldade aqui. Então, aqui a gente tem processo com devedores inscritos no BNDT, 3.520 para a primeira vara de João Pessoa. Né? No período, foram retirados 32, inclusos 368. E... número de processo, 371. Então, esse número aqui, na realidade, é o saldo de processo que tem lá, né? No BNDT. Não ficou muito claro esse item aqui, mas o número que a Corregedoria está procurando é esse aqui. O saldo no BNDT e inclusos e exclusos no período. Então, fora esse do BNDT aqui, vem a parte, os incisos seguintes são da Corregedoria. Ali vai falar alguma coisa. Aí na outra página, já no inciso 21, o 4, número de processos sentenciados por classe processual e de processos julgados, acordos e decisões proferidas por classe processual em substituição ao auxílio no tribunal. Bom, ele diz respeito às decisões em segunda instância. Então, o que acontece? A ideia da Corregedoria é verificar, já que o magistrado não estava na vara do trabalho, qual foi o desempenho dele no período correcionado no TRT. Então, no segundo grau, aqui na gestão do segundo grau, a gente tem aqui os processos solucionados e, da mesmo modo, quando você selecionar esse, você pode ver por magistrado. Então, no caso aqui, nós temos aqui julgamento em sessão. Então, dado o período correcional, clicamos em julgados em sessão, vamos ter o quantitativo dos originários recursos e os recursos internos. E aqui na aba de magistrado, a gente consegue identificar um magistrado que, em substituição no tribunal, né, contribuiu com o tribunal, ainda que ausentando-se lá da unidade. Então, por exemplo, no caso do doutor Antônio aqui, no período ele teve registro de 354 decisões no tribunal, no período correcional. Então, essa informação vai vir daqui desse relatório. Só recapitulando, esse vem da aba do e-gestão do segundo grau, julgados em sessão. Pode acontecer também que o juiz dê decisão monocrática. Também pode vir aqui aparecer algum processo de decisão monocrática. No caso aqui, ele tem 354 julgamentos em sessão, mais 9 decisões monocráticas. Então, esse número do magistrado vai vir desse relatório aqui. Dúvida com relação a esse inciso? Não. E o último, só para terminar a parte do constante do Horus, está no item 7. Número de processos julgados no prazo legal e fora do prazo legal. Então, sentenças líquidas. É um item do e-gestão apurado aqui. Pela regra, ele só deveria pegar processos procedentes em parte. Eu fiz um levantamento e, em algumas situações, encontrei processos extintos com análise do mérito, certo? Mas eu fiquei de investigar porque poderia acontecer, por exemplo, de você dar uma decisão e algum tempo depois você dá uma outra decisão. Por exemplo, talvez tivesse extinto o processo, mas refez a decisão e julgou procedente em parte.
Então, como as duas decisões, teoricamente, dadas no mesmo mês, né, o fato de existir uma delas com líquida, com indicação de sentença líquida, de repente ele olha e pega as duas. Mas, via de regra, só encontrei, no levantamento que fiz, majoritariamente, assim, foram 5 casos, 4 conciliações e uma extinção com mérito, mas, no geral, foram sentenças procedentes e procedente em parte. Então, se você marcar líquida em outro tipo de situação, ela não deve ser contada. Inclusive conciliações, que não deveria, né? Então, foram sentenças líquidas, foi a dúvida. A outra dúvida sobre conciliações na execução, a gente já viu, e BNDT a gente já viu, né? Então, em termos de horas, seria isso aqui. Agora, mais alguma coisa seria com... Pronto, pessoal, e para a gente concluir, o artigo 4º, alguns itens direto com a corregedoria, e o item 3, que é número de audiências adiadas ou de processos retirados de pauta, a gente também tem aqui no SAL o relatório de audiências canceladas, né? Está aqui em vara. Audiências canceladas ou adiadas. Aí aqui vocês vão ter o número nesse intervalo que iria ser registrado em relação a esse item 3 do artigo 4. O item 4, a Genô acabou de tratar, né, que são os processos sentenciados por classe e de processos julgados. Não, esse aqui não tem relatório. Sim, esse aqui também a gente já desenvolveu. Já desenvolvemos também, tá, porque a Ari deu trabalho para a gente. Tá lá. Não, na verdade, nem está para homologação ainda. Por isso que eu não estou aqui mostrando. Eles já estão vendo na homologação só 4. Esse daqui, que é o número de sentenças prolatadas em audiência, a gente também já colocou aqui, só que tem que ser retirado os artigos 844, né? Bruno estava fazendo isso ontem. Então, a gente também ainda não está com eles liberados, mas estão sendo desenvolvidos. Número de sentenças líquidas, a Genô tratou. Número de processos conciliados na fase de conhecimento nos ritos sumarícios e ordinários, você também já tem tratado, né, Genô? Prazo médio da conclusão, a prolação da sentença. Esse é o relatório que a Ari pediu. O item 4 é aquele que a gente viu lá na gestão do 2º grau, né? O item... É o item 6 que a gente vai dizer. O item 6, número de sentenças prolatadas em audiência, excluindo os arquivamentos e as homologadas em desistência. Bom, isso aqui você vai... Já está em produção. O outro que a gente estava na dúvida é o 7. Né? Esse é que vai ser desenvolvido. Isso foi o que... Deixa eu voltar para cá. Porque o 7 é número de processos julgados no prazo e fora do prazo. O que é que acontece? Dentro do e-gestão, só tem um item de processos pendentes com o juiz no prazo e fora do prazo. Mas uma vez que o mesmo processo fora do prazo, o juiz deu a sentença, ele é contabilizado lá nos solucionados. Então, dentre os solucionados, quais foram os solucionados que foram solucionados dentro do prazo e fora do prazo, não existe essa informação no e-gestão. Então, aí Isso aqui a gente não a CETIC vai desenvolver esse relatório, porque o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a data de conclusão, dar o prazo do magistrado, descontando os dias corridos, etc. Tal, e vai dizer, o prazo dele expirou no dia 20 de fevereiro. A sentença foi lançada no dia 3 de março. Então, essa sentença foi lançada fora do prazo. Só que essa informação não é uma informação do e-gestão. No e-gestão só tem o item processo pendente no prazo e fora do um prazo vencido. Não é isso? Depois que o juiz dá a sentença, mesmo fora do prazo, o e-gestão não se importa com essa situação. Sim, e vai ter reflexo no tempo médio de duração do processo na fase de conhecimento, porque vai contar da autuação até o momento da sentença. Então, esse relatório do item 7 não está ainda disponível, mas vai estar no SAL-PJE. Isso. Então, fora os 4 relatórios que já estão disponíveis, temos o de prolação da sentença, que é sentenças em aberto, que é o que a gente já está desenvolvendo, que a Ari solicitou também, fora os 4 que já estão aí para homologação. E também esse outro, que é o que vai ser bem interessante para vocês, para os diretores, que é
da conclusão, da data que vocês receberam o processo, da conclusão até a sentença, que é esse prazo médio do encerramento da instrução, a prolação da sentença, que ele vai contabilizar da audiência, como eu tinha falado para vocês, quanto tempo vocês demoraram da audiência para concluir para o magistrado para julgamento. Então, são esses 2 relatórios que já estão com o Bruno para desenvolvimento, e esse daí vai ser um terceiro que a Ari vai ter que falar com a gente, porque eu pensei que a Geno teria no Horus, que é esse do item 7. O item 7 seria o número de processos julgados no prazo legal e fora do prazo. Esse a gente não tinha iniciado, não, Ari, para criar esse relatório. Vencido. Não, mas prazo vencido. Mas Não, não aguarda, não. Aguardando prolação. Mas depois tem não. Pronto, então depois a gente senta para ver esse item 7. Mas, no geral, vocês vão ter mais 2, que um vai contar o prazo, no caso, da secretaria em si, né, que é esse tempo que o diretor vai gastar entre a audiência e a conclusão para o magistrado. E o outro é as sentenças em aberto. Que é sentença em aberto. Isso, que é prazo médio da conclusão à aprovação da sentença. Ele vai trazer um prazo de quanto tempo ele gastou. Você também tem esse? Tem. Porque aqui, no caso, a gente desenvolveu esse, relatório de sentenças em aberto. Sentença em aberto mostra as sentenças que o juiz Isso, que ele ainda tem para assinar, porque... Isso, e esse analítico, a pendência por vara que eu falei que a gente está concluindo, ele vai trazer todos, o incidente, o julgamento, a decisão, o despacho. Todos lá para vocês. O item 9, prazo médio da conclusão à prolação de sentença, daqui, da conclusão até a sentença. Pronto. Esse Então, é o esse aqui item- você vai ficar com a GE. Esse é o item 9. Certo? Então, esse aqui vai ficar a GE. Não precisa desse aqui. O item 8 parece ser uma redundância ali. Que é o número de processos conciliados na fase de conhecimento, nos Sim. ritos sumaríssimo e ordinário e na fase de execução. Isso aí já foi pedido Já antes. foi tratado. Esse 8. Pronto, esses itens aqui nós batemos. Todos. O item 10, prazo médio do encerramento da instrução à prolação de sentença. É o relatório que eu falei. Que vai da audiência, que é o que a Ari pediu, que é o prazo médio do encerramento da instrução, que é a audiência, né? A aprovação da sentença. Então, ele vai contabilizar, ele vai ter colunas, uma da última audiência até a conclusão e da conclusão até o julgamento. Então, ele vai conseguir verificar quando foi a última audiência, quando o diretor fez a conclusão, ou o servidor fez a conclusão para o magistrado, e quando o magistrado assinou a sentença. Ele vai ter dois prazos. Ele vai retirar quem foi conversão em diligência, aquele lá. Isso, quando você tem aquele... Isso. É por isso que a gente faz esse relatório de negócio, porque a gente consegue colocar uma regra. Isso, ele desconsidera. Se tiver uma conversão em diligência, ele não vai listar esse processo. Isso, é isso que ele faz. Pronto, então assim, os itens que estão aqui, nós batemos e estamos devendo 3 relatórios para vocês, né? E além desses 4 que estão aqui, que a Ari vai finalizar a homologação para a gente poder liberar para a produção.